Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, 84º encontro, Mateus capítulo 24, versículo 40 a 51. Ouçamos nossa leitura. De Jesus: 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada, a outra será deixada. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Compreendam bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ficaria vigiando. Não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vocês estejam preparados. Porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperarem. Qual é o empregado fiel e prudente? É aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados, para dar comida a eles na hora certa. Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. Eu garanto a vocês, ele colocará esse empregado à frente de todos os seus bens. Mas, se for mau empregado, pensará: meu senhor está demorando. Então começará a bater os companheiros, a comer e a beber com os bêbados. O senhor desse empregado virá numa hora em que ele não espera, numa hora que ele não conhece. Então, o Senhor o cortará em pedaços e o fará participar da mesma sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Versículo 40. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. O homem que trabalha no campo nada faz diferente do outro. São camponeses e trabalham. O que distingue os dois é a atitude interior, onde um confia a si mesmo e o outro preocupa com seus planos de vida, confiando em Deus, contando com sua vinda. Um pensa no seu trabalho, o outro pensa em seu trabalho com Deus. Enquanto um dorme por dentro, o outro está vigilante. Esta atitude interior diferencia aqueles que fazem a mesma coisa, mas com intenções diferentes. Um está pronto, alerta para a vinda do Filho do Homem, não se distraindo com as informações dos falsos profetas, das guerras, da fome e terremotos, sendo fiel seguidor dos momentos difíceis. Um será tomado. Tomar aqui significa ser salvo do perigo, enquanto o verbo deixar indica julgamento. Versículo 41. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada, a outra será deixada. O mesmo vale para as mulheres que fazem o mesmo trabalho, mas que têm disposições interiores diferentes. O destino delas será diferente. Uma será tomada, outra deixada. Uma será salva do perigo, a outra entregue ao julgamento, visto que interiormente as duas têm disposições diferentes. Versículo 42. Portanto, fiquem vigiando,
porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Este versículo dá a disposição interior dos dois versículos anteriores, 40 e 41. A atitude dos dois homens e duas mulheres. A advertência de Jesus chama os discípulos à vigilância. O fim iminente pode ser refletido à ressurreição de Cristo, que inaugura uma nova era, um novo tempo. Vemos referência a um breve texto que corresponde à vida de Jesus, que anunciava a ressurreição do Messias e a queda de Jerusalém. Após a ressurreição de Jesus, se abre a expectativa do fim, a parousia, para toda a geração humana. Os discípulos desconhecem o tempo. Vigiar se torna uma atitude ativa, um alerta para a igreja. Os discípulos são chamados a continuarem suas tarefas, missão, procurando trabalhar, mas com disposições interiores, a fim de realizar a vontade do Pai, que é Deus, até que o projeto da consumação aconteça com a vinda de Jesus. Versículo 43. Compreendam bem isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente ficaria vigiando, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Jesus coloca como argumento uma parábola. Claro que o dono da casa não pode ficar a noite inteira acordado, que tem que contar, quando tem que contar com um arrombamento. Mas se ele soubesse a hora, então ficaria atento. Jesus argumenta: não se sabe a hora da chegada do ladrão. Vem de surpresa, uma hora inesperada. Assim, a vinda de Jesus, de surpresa, virá. Para alguns, este dia da vinda refere-se à própria morte, pois não conhecemos esse dia e nem podemos saber quando. Os discípulos devem estar de prontidão para o momento que, por certo, é desconhecido. A imagem da parábola coloca Jesus como um ladrão que chega inesperadamente. Os discípulos devem estar preparados com uma vida de missão de forma fiel e ativa. Uma vida ativa. Versículo 44. Por isso também, vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que vocês menos esperarem. A parábola é concluída com este versículo. Jesus dirige essa parábola aos discípulos, destinatários das palavras de Jesus. Os discípulos devem estar vigilantes, fiéis, trabalhando na missão, a fim de participar dos propósitos eternos da salvação divina. O Filho do Homem se refere a Jesus. A hora de Jesus, sua vinda é certa, mas, ao não saber quando será, devemos estar preparados. Versículo 45. Qual é empregado, fiel e prudente? É aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados para dar comida a eles na hora certa. O empregado, fiel e prudente refere aos apóstolos e a todos aqueles que têm uma autoridade e serviço na igreja. Esses empregados devem cuidar dos outros, os cristãos, porque eles estão a serviço dos cristãos, dos outros empregados. Então aqui os escravos são os discípulos. Ele deve ser fiel, o discípulo deve ser fiel, e designa assim a qualidade do discípulo que encontra e confia no poder salvador de Deus
e vive de acordo com a missão dada pelo Senhor. Ele é também prudente, que refere a ouvir e realizar o ensino de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24. De ter um comportamento apropriado à missão recebida do Senhor. Este empregado tem uma missão que lhe foi entregue, colocando-o como responsável dos outros, com habilidade administrativa, para o bem-estar daqueles que lhes foi confiado. Comida na hora certa. Alimento necessário à sustentação dos empregados. Dos empregados servos, seja pelos testemunhos de vida, pela palavra anunciada, pela caridade e pela Eucaristia. Versículo 46. Feliz o empregado cujo senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Empregado fiel e prudente que cumpre a missão confiada pelo Senhor é feliz. Ele é bem-aventurado. O Senhor aqui é Jesus. Assim se deve estar alerta, preparado, vigilante para a vinda de Jesus, o Filho do Homem. É ser atento à vontade divina, realizá-la, vivendo e agindo com ações que fortalecem a Igreja, comunidade dos discípulos. Versículo 47. Eu garanto a vocês, ele colocará esse empregado à frente de todos os seus bens. O escravo fiel terá mais responsabilidades, que confiará ao Senhor mais do que ele confiou. Ele se tornará como seu Senhor plenamente realizado, como filho. Colocar à frente de seus bens é reconhecê-lo como filho. Este empregado receberá como crédito o reino dos céus, os bens dados ao filho, que Jesus dá ao empregado fiel e prudente, pela sua fidelidade e realização da missão que lhe foi dada. Versículo 48. Mas se for mal empregado, pensará: meu senhor está demorando. O mal empregado é aquele que, no exercício de sua função, deixa de vigiar e confiar, não sendo mais fiel nem prudente, que relaxou no cumprimento de seus deveres, levando vida leviana, que acha que o Filho do Homem está demorando. O tempo do Filho do Homem, para esse servo, é visto como retardadamente atrasado, de que sua vinda inesperada não acontecerá. Este escravo não fica alerta para a vinda do Senhor, por isso não é fiel nem obediente. Versículo 49. Então começará a bater nos companheiros, comer e beber com os bêbados. O servo mau é aquele que não serviu ao Senhor nos irmãos e começa a viver como se fosse dono daquilo que não lhe pertence, mas aquilo que lhe foi confiado para que ele cuidasse, e no entanto ele não cuidou. Assim, aqueles que o empregado deveria servir se tornam objeto de violência. Comer, beber como comilão, beberrão. Este escravo aproveita a demora para abusar dos outros empregados com seu poder, procurando o prazer próprio. A igreja é marcada pelo serviço, não pelo poder que oprime. Assim, os que estão à frente da igreja devem estar atentos. Versículo 50. O senhor desse empregado virá numa hora em que ele não espera, e numa hora que ele não conhece. O empregado fiel e prudente veio recompensado. O empregado infiel será surpreendido
e a consequência será desastrosa. O empregado voltado para si mesmo não sabe reconhecer o Filho do Homem, o Senhor, que continuamente vem visitá-lo. Vive numa cegueira espiritual. Mas quando ele tomar consciência da sua atitude, ele abrirá os olhos, verá que ficou fora da vida, fazendo mal para com os outros, abusando de seu poder, não exercendo a missão que lhe foi confiada de cuidar dos outros servos. O dia e a hora refere ao momento da morte que o toma de surpresa e o coloca diante do julgamento divino, diante da sua própria infidelidade. Versículo 51. Então o Senhor o cortará em pedaços e o fará participar da mesma sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. A violência contra empregados, escravos, era comum na época de Jesus. Eles eram vistos como seres marginais, fora do relacionamento normal com as pessoas livres. O julgamento veio expressado como uma imagem violenta. O servo mau, aquele que devia administrar os bens de Jesus, agora sofrerá as consequências da sua infidelidade. Ele será aniquilado, partir ao meio. Seu destino final, a destruição. Na hora que menos pensava, num dia que não suspeitava, vem sobre ele o julgamento que o fará ser vítima da desventura, da condenação. Terrível castigo atingirá sem dó e piedade. E será equiparado aos hipócritas, que não unia a fé à vida, à obra. Só uma vida que se une à fé e à própria vida, o exemplo, a vivência, pode prevalecer diante de Deus e de seu juízo final. Ao dividir fé e obra, vida, faz com que ele se torne hipócrita, onde a aparência exterior e a realidade interior não vivem numa unidade existencial. O destino dele será a própria falta de sensibilidade e se furtar a missão recebida. Só pode esperar a destruição. O serviço na igreja é entregar a vida, dar a vida, se consagrar todo inteiro à missão. Este é o nosso comentário. Vamos entrar agora no capítulo 25. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.